Capítulo 416, Torre Dourada. Conteúdo patrocinado. Tradutor, tradução de Noodleton. Editor, tradução de Noodleton. A Darknet, zona amaldiçoada. Esta era uma zona cheia de perigo, tempestades eletromagnéticas, fendas espaciais, todos os tipos de perigos ambientais perigosos estavam espalhados por toda a zona amaldiçoada. Por estas razões, a zona amaldiçoada não era um lugar adequado para vidas inteligentes viverem. Este local tornou-se um local ideal para esconder segredos. A tecnologia que aqui foi desenvolvida estava próxima do poder dos 5 grandes. Se alguém quisesse esconder alguma coisa, não havia outro lugar mais seguro do que a zona amaldiçoada. Independentemente de quão duro os 5 grandes tentassem, eles não seriam capazes de invadir a zona amaldiçoada porque não tinham o mapa estelar do lobo uivante do céu. Independentemente de ser o lado regular ou o reverso do universo, seria letal para quem não tivesse o mapa estelar apropriado. Seria como nadar num oceano cheio de tubarões. Você nunca poderia prever quando seria mordido. Não há muitas pessoas no mundo que possam explorar completamente todos os cantos da zona amaldiçoada. Além do Skyowling Wolf, havia a Família Dourada, e Skyowling Wolf ainda era tecnicamente um membro da Família Dourada. Como pode ser visto, quão poderoso era fazer parte da Família Dourada. Mesmo que Silver Fox tenha sido salvo por alguém no último minuto e isso tenha deixado o misterioso negro muito chateado, ele ainda foi capaz de reajustar suas emoções rapidamente e levou todos para a zona de vórtice A17. Qualquer um que controlasse o mapa estelar saberia que este era um dos muitos lugares dos quais eles não deveriam se aproximar na zona amaldiçoada. No entanto, o Homem Negro não se intimidou, ele conduziu a sua nave espacial para passar através deste vórtice num ângulo muito mágico. Todos os seus subordinados, incluindo Linda, ficaram surpresos. Um vórtice de energia era um agregado natural de energia natural. A energia estava concentrada aqui e não podia ir a lugar nenhum, acabando por se tornar um vórtice. Mesmo a espaçonave mais forte seria esmagada por esse vórtice e se transformaria em um pedaço de metal residual, mas vórtices de energia assustadores como esse poderiam passar com segurança se você encontrasse o ângulo correto. Ninguém acreditaria que você poderia sair ileso deste vórtice até ver com seus próprios olhos. Mestre, para onde estamos indo? Um guerreiro de ombros largos perguntou. Vocês vão descobrir em breve, mesmo que a Família Dourada seja extremamente famosa, eu fui o único que voltou desta vez, então tenho que ser extremamente cuidadoso e usar alguns truques para me livrar das 5 grandes corporações de uma vez por todas. Para todos. As espécies inteligentes semelhantes às dos humanos não eram nada de especial. Elas eram extremamente boas em reprodução. Só saímos há 2 eras e agora há mais humanos aqui do que formigas. O negro disse enquanto ria. Linda disse, mestre, mesmo que os humanos ganhem em número, isso não significa que sejam invencíveis. O mundo tem uma ordem natural. Quanto mais forte a raça, menos capazes eles são de se reproduzir. Como os humanos nos excedem muito em número, isso só prova que eles são realmente fracos, então precisam confiar em suas habilidades reprodutivas para compensar suas falhas. Eu sei. O negro disse, vê que, como há um grande número deles, demoraria muito para matar todos eles. Além disso, meus familiares ainda estão longe, então quero convidá-los para o Reino Secreto. Conteúdo patrocinado. Reino Secreto? Todos ficaram chocados, a Família Dourada sempre teve uma hierarquia familiar que seguiam. Todos sabiam que seu antigo ninho estava na zona amaldiçoada, então muitas de suas riquezas e terras eram mantidas aqui, mas ninguém conseguia encontrá-las. Mesmo que encontrassem, ainda não poderiam entrar e levar nada. Como esse homem negro poderia abrir o reino secreto da Família Dourada para usar sua riqueza contra as 5 grandes corporações, isso significa que ele tinha uma classificação bastante elevada na família. Todos estavam felizes, pois todos queriam ter um mestre de alto nível. Nas profundezas do vórtice de energia havia uma entrada para uma dimensão. Isso não era muito diferente dos outros espaços espalhados pela rede escura. Mas aqui estava um dos reinos secretos da Família Dourada. Estrondo. O reino secreto que estava selado há muitos anos se abriu, a espaçonave entrou e todos perceberam que esse espaço era apenas uma parede feita de ouro.
Eles não podiam ver o fim do muro, nem quão alto era. Uau, sem dúvida isso foi feito pela família dourada, esta é uma parede dourada tão majestosa. Alguém exclamou. Isto não é um muro. O homem negro disse. Não é uma parede? Então o que é? Uma torre. Mestre, existem vários níveis em uma torre, esta é claramente apenas uma parede. O homem negro riu e apontou para o céu, esta torre é extremamente alta, então você não pode ver seus níveis. Para ser honesto, eu também nunca estive no topo da torre, então não posso te dizer exatamente o tamanho da torre. Independentemente disso, ela é definitivamente muito grande e provavelmente do tamanho de um planeta tipo A. Oh! Todos engasgaram. Era uma torre tão majestosa e ninguém sabia como foi construída. O custo dos materiais provavelmente seria um número significativo. Além disso, o que eles estavam vendo atualmente era apenas uma pequena parte da torre. Conteúdo patrocinado. Sem exceções, todos agora têm uma compreensão mais profunda do poder da família dourada. O que as lendas diziam sobre a família era tudo verdade. O negro colocou a mão direita na parede dourada e a parede se iluminou, exibindo suas informações. Seu nome era Long Eyes. Que nome estranho, mas sem dúvida ele era membro da família dourada. Depois que a parede reconheceu a identidade de Long Eyes, uma entrada foi aberta. Seus subordinados o seguiram até a enorme torre e ficaram imediatamente chocados com o que foi apresentado à sua frente. Era como se o interior fosse um mundo diferente, havia pedras estranhas por toda parte, o vento frio soprando pela torre, causando arrepios nas costas de todos. Vá, pegue minha carta. Convide os demônios em massa, pesadelos, espíritos santos, envio de Deus e corporações de todos os deuses para este lugar. Long Eyes pensou por um segundo e acrescentou, e adicione aquela estranha equipe Wolf Fang. As diferentes tribos agora os ouvem, então eles são basicamente os líderes da zona amaldiçoada. Diga-lhes que An, que atirou em mim com a flecha, venha, ou eles nem vêm. Seus subordinados franziram a testa, e mestre, mas você não disse quantos deles deveriam vir. Long Eyes riu, deles podem enviar quantas pessoas quiserem para cá. Mesmo que enviem toda a sua corporação para a zona amaldiçoada, enquanto a Torre Dourada estiver aqui, nenhum deles sairá daqui vivo. Em uma mansão remota, mais bonita, na All Gods Corporation. Esta era a mansão de Lu Shui. Como uma das famílias fundadoras da All Gods Corporation, sua casa era uma das mais bonitas de toda a corporação. A dimensão em que estava localizada recebeu até o nome da família de Lu Shui. O status que esta família tinha na All Gods Corporation era aparente. Lu Shui Jianjia estava sentado no jardim olhando fixamente para o espaço. Desde que aconteceu aquele acidente, ela fazia isso com frequência e ninguém sabia no que ela estava pensando. Mas de vez em quando, as pessoas podem ouvir que ela murmura sobre algo com o nome de An. Era evidente que, embora seu pai e seu avô tentassem impedi-la com todas as suas forças, ela nunca parava de pensar nisso. Além disso, quanto mais tempo passava, mais ela pensava sobre isso. Seu pai era rígido, mas seu avô era amoroso. Hoje, Lu Shui Qiulin voltou. Como um dos pilares da All Gods Corporation, ele muitas vezes não voltava para casa. Quando ela era pequena, Jianji o via uma vez por ano, mas agora ele aparecia na frente de Jianji sempre que possível. Independentemente de quão ocupado ele estivesse, ele sempre voltava para casa de vez em quando para ver sua neta. O velho quase chorou ao ver o estado em que Lu Shui Jianjia se encontrava. Ele sabia o que ela queria e o que estava pensando, mas não pôde ajudá-la. An poderia ter sido amigo de qualquer pessoa, exceto 9527. 9527 era o inimigo número 1 de toda a corporação de deuses, o líder de todos os deuses. Jaquet disse uma vez que trocaria alegremente metade de suas terras pela vida de 9527. Às vezes era assim que a vida era. Quando o inimigo te trai, você realmente não pode dizer nada, porque eles deveriam se comportar de maneira diferente. Mas se alguém próximo a você o traísse, seria extremamente inaceitável. Portanto, independentemente do status que Lu Shui Qiulin tinha na corporação, ele nunca diria que perdoou An.
Quando ele decidiu ficar junto com 9527, ele estava destinado a ser um inimigo da corporação de todos os deuses para sempre. An deve morrer. Lu Shuiqiulin suspirou e lembrou-se da missão que tinha, então decidiu que deveria se virar e sair sem falar com Jianjia. No entanto, Jianjia ouviu seu suspiro. Vovô, Jianjia disse sem qualquer energia. Depois que Lu Shuiqiulin ouviu a voz de sua neta, sua determinação desapareceu imediatamente. Ele veio até Jianjia e perguntou se ela estava comendo bem e dormindo bem. Jianjia continuou balançando a cabeça, embora seu rosto parecesse terrível. Suspiro. Lu Shuiqiulin suspirou, o avô voltou hoje para arrumar algumas coisas. Preciso ir para um lugar distante e não sei quando voltarei. Jianjia disse, você vai embora? Sim. Conteúdo patrocinado. É para visitar outras empresas? Isso não posso divulgar, é extremamente crítico. Jianjia disse, o avô sempre se preocupa comigo, mas eu também me preocupo com você. Vou preparar alguns lanches que você goste, lembre-se de não ficar muito cansado, pode machucar seu corpo. O velho ficou comovido à beira das lágrimas. Jianjia era indisciplinada desde pequena e a maioria das pessoas não conseguia se dar bem com ela. Ele não conseguia acreditar que ela era tão carinhosa e gentil com ele, ele ficou comovido do fundo do seu coração. Quando ela se virou, Jianjia voltou para seu quarto e roubou uma das pedras dimensionais que seu avô tinha com ele. Ela rapidamente procurou através da rocha dimensional. Era quase como se ela sempre fizesse isso, ela passou pela maioria das coisas e rapidamente encontrou a pasta de couro onde Lu Shuiqiulin guardava documentos importantes. Quando ela abriu a pasta de couro, uma carta caiu. Jianjia o pegou e perdeu toda a cor do rosto. Na carta, dizia que a família dourada havia enviado um representante para convidar pessoas das 5 grandes corporações para se reunirem na Zona Amaldiçoada, onde ativarão os tesouros e segredos da família dourada. Lu Shock Scale, Dark North, time ativator, Bruce, seu avô Lu Shuiqiulin. Os Big Five enviaram uma equipe tão impressionante e famosa. Eles estavam sentindo falta dos deuses de primeira linha, como Lu Shuyan e Jaquet. Todos os outros que estavam indo estavam entre os 3 primeiros de cada corporação, os mais fortes entre os mais fortes, os senhores da guerra dos senhores da guerra. Quando ela viu o 6º nome, Jianjia ficou ainda mais esgotado, era An. An pode ir também. A família dourada. Jianjia ficou momentaneamente atordoada e repetiu para si mesma. Capítulo 417 Quebra da alma. Conteúdo patrocinado. Tradutor, tradução de Noodleton. Editor, tradução de Noodleton. Dentro da dimensão de treinamento do Tomo Dourado. Depois que An se familiarizou com os poderes da alma, ele começou a iniciar o treinamento básico sob a liderança de Jie. Jie disse com uma voz pesada, existem 9 níveis de poder da alma, quanto mais alto o nível, mais você melhorará. Para simplificar, o poder da alma de nível iniciante permitirá que seu poder máximo dobre. Qual é a sua fonte de energia agora? An disse, a última vez que medi, foram 65 milhões. Jie disse, então você está muito próximo do nível máximo de um senhor da guerra. Ter tanta força na sua idade é muito bom. Mas eu apenas disse muito bem. É porque você não aprendeu a usar o poder da alma. Se você dominar o poder da alma iniciante, seu poder máximo dobrará e chegará perto de 130 milhões. An ficou atordoado. À medida que seu nível aumentava, ficava mais difícil aumentar sua energia nascente. Ele poderia dobrar seu poder máximo apenas dominando o nível iniciante do Soul Power? É preciso saber que havia 2 barreiras que precisavam ser superadas para passar do intermediário 7 Star para o próximo nível. Jie continuou dizendo, se você tiver o poder da alma de nível 2, seu poder máximo triplicará e chegará a 195 milhões. Para o poder da alma de nível 3, ele quadruplicará. An estava muito animado, o Soul Power poderia aumentar exponencialmente o poder de um guerreiro. Se ele tivesse poder de alma iniciante, ele poderia amplificar a área do Void Engine 10 vezes a área sem avançar de nível. Isso era algo que An não ousava imaginar no passado. Sovós.
A visão diante de An mudou. Ele apareceu no fundo do mar e foi cercado por sardinhas. O número de pequenos peixes prateados era como areia no deserto, e eram muitos para contar. A colônia de peixes-sardinha nadou ao redor de An. Neste momento, Jie disse: "Do que você vê é o que o ajudará a começar seu treinamento Soul Power. Não duvide da confiabilidade do treinamento." Depois de séculos e do resumo de incontáveis guerreiros fortes, concluímos que para um iniciante, a coisa mais importante necessária para ativar o Soul Power é a concentração. Se uma pessoa consegue aprender a concentração e consegue se concentrar em uma coisa, não importa quanto tempo leve. Um dia ela terá sucesso. Você já ouviu falar da teoria da evolução de 10.000, 100.000 e 1.000.000 de horas? An balançou a cabeça. Jie sorriu e disse: "É muito simples. 10.000 evoluções significam que se você quiser ser um excelente carpinteiro, mesmo que nunca tenha tocado em madeira ou tenha qualquer conhecimento de carpintaria, está tudo bem. Contanto que você gaste 10.000 horas aprendendo carpintaria. Depois de 10.000 horas, você estará qualificado em carpintaria. As habilidades, você se tornará um mestre do comércio." An assentiu e disse: "Essa teoria faz sentido. Afinal, é uma habilidade. Se sua inteligência é suficiente e você consegue se concentrar por longos períodos de tempo, não há razão para que você não consiga aprendê-la." Conteúdo patrocinado. Jie disse: "O Soul Power é o mesmo. Se o seu talento for suficiente e você estiver focado durante o treinamento. Você passou no primeiro teste e provou que tem talento suficiente para ativar o Soul Power. Se você não tivesse talento suficiente, você teria sido eliminado. É por isso. Agora que você está aqui, o que você precisa fazer é se concentrar e focar na prática. Se você fizer isso, será capaz de obter o poder da alma. Não estou elogiando você. Estou avisando que o caminho para ativar o poder da alma é muito longo. Depois de começar a treinar, você não pode parar ou seus poderes irão regredir. Você precisa estar mentalmente preparado." An assentiu e disse: "Fique tranquilo. Eu nunca desisto." Bom. Jie disse em voz alta: "E na sua frente estão 1 bilhão dos peixes-sardinha mais rápidos e astutos do mundo. Há apenas um peixe na colônia com cauda dourada. Concentre-se. Concentre-se com todas as suas forças. Não deixe nada atrapalhar sua mente. Posso lhe ensinar uma técnica aqui. Você pode tentar imaginar as coisas que são importantes para você. Isso o ajudará a se concentrar." Sou voz. O treinamento Soul Power começou oficialmente. Uma sardinha dourada nadou na frente de An e balançou o rabo. Então, a sardinha dourada começou a nadar em direção à colônia. De repente, uma onda de sardinhas prateadas nadou em sua direção e submergiu o alvo de An. Você tem que confiar em seus sentidos, não apenas em sua visão. Jie gritou. Definitivamente, seria necessária percepção para focar em um alvo em um ambiente tão complexo. Se alguém confiar nos olhos, logo ficará confuso e desorientado pelos milhões de peixes. An fez exatamente isso. Seus olhos focaram na direção geral da colônia e confiaram em sua percepção para determinar a localização da sardinha dourada. A melhor maneira de melhorar sua percepção é usar seus poderes mentais. Seus poderes mentais derivam de suas crenças. Jie gritou novamente. Crenças? Quais eram as crenças de An? Terra. Amigos. Conteúdo patrocinado. Recordações. Essas eram coisas que An nunca poderia abandonar. Em um momento, An se lembrou da batalha em que ele se tornou um guerreiro, onde testemunhou como aqueles com superpoderes sacrificaram suas vidas para proteger as pessoas comuns e sua cidade natal. Os cidadãos comuns estão em perigo. Aqueles com superpoderes vêm comigo. Esta frase ressoou nos ouvidos de An. Alguns anos se passaram, mas essa memória ainda estava clara como o dia. Long Zuolin, 32 anos, Esper nível 2 da província de Jiangsu, Suqian. Hu Hai, 24 anos, chefe de fogo nível 1 da província de Hunan, Xiantan. Li Yunjin, 19 anos, Esper de gelo nível 1 de Xangai.
Lian Xuedong, 15 anos, Esper de Vento nível 1 de Zhejiang, Hangzhou. An lembrou-se dos nomes de todos e cada um que morreu em batalha. A qualquer momento, diante de qualquer dificuldade, quando An chamasse de volta essas pessoas, seu coração se encheria de poder. Essa foi uma forma de poder guardião. Alguns anos se passaram e An já era um senhor da guerra. Um dos dois únicos senhores da guerra da Terra. Mas sua motivação e objetivo ainda eram os mesmos. Foi para proteger sua cidade natal e aqueles que eram importantes para ele. Ele queria ser mais forte. Ele queria ser cada vez mais forte. An gritou mentalmente. Seus olhos gradualmente ficaram vermelhos. Seu batimento cardíaco estava batendo mais rápido e a secreção hormonal atingiu um nível incrível. Sim, o desejo de proteger, essa era a sua crença. Bom. Muito bom. O poder mental de An estava aumentando exponencialmente. Eu me pergunto o que esse jovem experimentou para ser tão tenaz. Jie murmurou entusiasmado e ficou surpreso com o desempenho de An. Quando An começou a relembrar sua primeira batalha, sua crença começou a se fortalecer e sua energia mental aumentou rapidamente. Conteúdo patrocinado. O aumento da energia mental afetou a biologia e a percepção de An. Ele podia ver claramente a sardinha dourada na massa de sardinhas. O número de sardinhas tornou-se cada vez maior, as suas velocidades tornaram-se mais rápidas e a sua formação tornou-se mais complexa. An teve que continuar fortalecendo sua crença para reagir às situações cada vez mais adversas. O treinamento foi configurado assim. Através de um objetivo quase impossível, forçaria a saída da energia mental de An. Através do uso repetido de energia mental, acabaria por ensinar a An o significado da alma. A boca de Jie estava aberta. A atuação de An não foi apenas uma surpresa, foi de tirar o fôlego. Ele não conseguia acreditar que o jovem An pudesse suportar tanta pressão. Logicamente, quanto mais velha a pessoa, mais experiente ela era e com isso veio uma compreensão mais clara do que era importante para ela. Mas An era diferente. Mesmo sendo jovem, ele ainda sabia quais eram suas crenças e nunca desistiu delas. Se alguém investigasse a educação de An, entenderia por que An tinha uma mentalidade tão forte. Antigamente, tudo na Terra era cinza e sombrio. An cresceu nessas circunstâncias e pressão. Todos nas ruas estavam sombrios, os adultos estavam preocupados que a Terra se tornasse uma colônia e eles se tornassem servos. Eles estavam ainda menos dispostos a aceitar que seus filhos também se tornassem servos. Assim, a geração de An teve uma infância muito triste. Era difícil sorrir naquela época porque todos estavam sombrios. Ninguém gostava de sorrir. Quando as crianças viam constantemente os rostos reprimidos dos adultos, as suas personalidades também eram afetadas. Na realidade, não apenas An. Outros da Terra, como Liu, Longshu e o jovem Li Qi, Monk, Shenzong, estavam todos cheios de ânimo. Ninguém desistiria de uma luta. Foi porque essa geração cresceu na repressão. Quando alguém mencionou proteger sua cidade natal, todos lutaram destemidamente para proteger a terra. An foi apenas um dos exemplos mais notáveis. An poderia garantir que, se tal oportunidade e força caíssem sobre Shenzong, esse gordo exerceria ainda mais força do que ele. Foi errado dizer que An era o mais teimoso e tenaz. Toda a geração foi reprimida, o que fez com que a Terra produzisse algumas gerações de guerreiros teimosos e tenazes. An não estava na Terra agora, e em quem a cidade natal dependia? Os irmãos teimosos e tenazes de An. 60%. Jie gritou em sua mente. Foi apenas o primeiro treino, mas An já havia ativado 60% de seu Soul Power. Esse resultado foi fenomenal. Jie contou a história dos 10.000 e 100.000 especialistas para dizer a An que ele deveria ser paciente para ativar lentamente o Soul Power. Mas ele não sabia que An nunca havia diminuído o ritmo em sua vida. Depois que se tornou um Esper, ele era como uma máquina que funcionava sem parar. Ele trabalhou mais duro e melhorou mais rápido do que qualquer um. Conteúdo patrocinado.
Naquela época, os professores dos três viciados ficaram com medo quando An começou a treinar porque An trabalhava como um cachorro, sem se importar com sua vida. Era como se uma energia forte o empurrasse para frente a cada momento. Para An, o descanso era um luxo. Ele sempre teve motivos para parar de descansar e sempre manteve uma ética de trabalho insana. Oh meu Deus, 70%! Jie não conseguia acreditar no que via. 70% em uma sessão? An estava condensando dezenas de milhares de horas de treinamento em poucas. É louco. A situação nos campos de treinamento ficou uma loucura. As sardinhas não usavam mais apenas seu número de massa e movimentos rápidos para atrapalhar a percepção e a visão de An. Eles começaram a atacar An. Você não será capaz de escapar. An gritou. Sua energia mental atingiu o limite e An não conseguia mais sentir dor. An ignorou as mordidas das sardinhas e continuou focando em seu alvo. Nenhuma dificuldade ou dor poderia impedir o progresso de An. A melhoria contínua era a crença definitiva de An. 80%. Jie disse emocionado. Que mentalidade tenaz! É ainda mais forte que Owlin Skywolf. É mais forte que qualquer um. Aqueles que conheciam An saberiam que ele era o teimoso An. Técnicas ou talento não se comparavam à sua teimosia e tenacidade. Os gênios não eram raros. Mas An era o único com talento e tenacidade e se recusou a desistir da batalha. Alguém tinha energia nascente ou não. Mas a energia mental era algo profundo no caráter de uma pessoa. Os poderes mentais de uma pessoa dependiam do foco e da tenacidade de uma pessoa. An era o humano mais focado e tenaz. 90%. Jie gritou descontroladamente. Ele vai ativar o Soul Power de uma só vez. As palavras de Jie acabaram de terminar quando um rugido de An veio de longe. Não se sobrevive sem loucura. Venham. Todos vocês. Não vou recuar hoje. Quem pode me derrotar? Capítulo 418 Lesão da Alma. Conteúdo patrocinado. Tradutor, tradução de Noodleton. Editor, tradução de Noodleton. Jie nunca mencionou que An deveria iniciar o Soul Power de uma só vez. Não era muito científico nem possível. Mas An perseguiu a sardinha dourada como um cachorro louco. Não importa o quanto a colônia de peixes tentasse detê-lo ou mordê-lo, ele se recusava a desistir. Esta situação chocou Jie. Havia o tipo de pessoa que quanto mais você força, mais ele resiste. An era esse tipo de pessoa. O poder mental era diferente da energia da fonte. Cresceu à medida que a mentalidade de uma pessoa se desenvolveu. Em contraste, a fonte de energia era uma materialização de energia. Uma vez esgotado, ele desapareceu. Ninguém poderia continuar a perseverar. Alguém poderia perseverar pelo poder mental. Contanto que alguém tivesse uma vontade e uma mentalidade fortes. O ataque das sardinhas não se refletiu apenas no corpo de An, mas também mentalmente, elas atacaram e danificaram a mentalidade de An. Jie não conseguia acreditar no que viu. O poder mental de An foi severamente danificado, mas ele confiou em sua vontade para continuar a aumentar seu poder mental e suportar o ataque. Era como um homem que quebrou uma perna, mas continuou a subir uma montanha enquanto sangrava. Essa foi a representação definitiva de um homem de ferro. Estrondo. De repente, um flash de luz branca começou a surgir na mente de An. As sardinhas diminuíram imediatamente. Quebra de alma. Este foi o Soul Break. Os poderes mentais de An não eram mais uma entidade invisível, mas evoluíram para uma luz visível a olho nu. An conseguiu. Ele adquiriu Soul Power de nível iniciante. O poder seria uma enorme ajuda nas futuras batalhas de An. Conteúdo patrocinado. Jie estava tão animado que teve vontade de gritar. Soul Break de uma só vez. An forçou o poder da alma a sair pela primeira vez durante seu primeiro treinamento. Ele não era um gênio, mas um super gênio. Por que alguém como An existiria no mundo? Sua existência era completamente injusta. Pai. An estava quase louco.
Ele não percebeu completamente que havia forçado o poder mental a sair. O seu objetivo ainda era apanhar a sardinha dourada. Jie ficou chocada ao descobrir que quando An estava em frenesi, ele era uma fera. A inocente sardinha ficou presa entre os dedos de An. An olhou com os olhos e deu uma mordida feroz. An acordou e viu que estava na dimensão de treinamento. Ele finalmente percebeu que havia materializado muita energia mental e desmaiou. Sua cabeça latejava. An cobriu a cabeça e gemeu de dor. A voz de Jie entrou em seus ouvidos. O que devo fazer com você? Desde o estabelecimento do Tomo Dourado, tenho visto todos os tipos de pessoas, mas ninguém como você. Eu nunca disse que você tinha que quebrar a alma de uma só vez. An ficou atordoado e perguntou curioso, então, e eu tenho poderes da alma agora? Jie disse, sim. Você conseguiu forçar o poder da sua alma logo antes de desmaiar. Ao mesmo tempo, você mastigou a sardinha dourada até a morte como um cachorro louco. An estava prestes a ficar animado quando Jie disse, e não se mova. Mesmo que você tenha forçado o poder da sua alma. Mas, ao mesmo tempo, você drenou seus poderes. Você está ferido agora, é uma lesão na alma. Lesão na alma? An perguntou confuso. Conteúdo patrocinado. Jie explicou, a lesão da alma acontece quando você tenta mobilizar o poder mental além de seus limites e isso causa uma lesão mental. Sua dor de cabeça e visão turva são causadas pela lesão da alma. Você precisa descansar. Você não poderá treinar tão cedo. Isso não é horrível? An perguntou. Horrível? Bem, na verdade não. Jie perguntou, seu método de treinamento era uma faca de 2 gumes. Mesmo que sua alma estivesse ferida, você forçou com sucesso o poder da alma em uma tentativa. Seu poder da alma. Mas você só tentou uma vez. Nunca mais faça isso. Fui escolhido como guardião do Tomo Dourado porque faço parte do clã das plantas espirituais e minha energia era mais suave e natural. Posso proteger melhor guerreiros como você. Infelizmente, desta vez não fui capaz de protegê-lo do mal. Foi porque você foi muito violento. Não há ninguém como você, que não desiste e continuaria a perseverar, mesmo que tivesse apenas um pingo de poder mental sobrando. Em uma mudança abrupta de conversão, Jie começou a falar sobre como seu poder da alma foi ativado e como ele o utilizou de forma mais significativa durante as batalhas. An ouviu com atenção e assentiu de vez em quando. Por causa do Soul Injury, mesmo que você tenha o Soul Power iniciante, você não será capaz de utilizá-lo tão cedo. Portanto, você só precisa se lembrar desses pontos importantes. Campo de base. An acordou de repente e sentou-se na cama. Suas ações deram um grande susto a Ye Weiwei e Lu Ying, que estavam ao lado dele. Em seguida, Black Egg voou com sua barriga arredondada. Ele olhou para An e parecia ter descoberto algo, mas encolheu os ombros e correu para os braços de Ye Weiwei sem se importar. Conte-nos rapidamente. O que você tem feito? Por que desmaiou por tanto tempo? Lu Ying perguntou a An com curiosidade e o bombardeou com perguntas. Ye Weiwei disse em voz baixa, que bom que você está bem. Quando você desmaiou, algumas coisas aconteceram no território. Você deveria ir até 9527. Também não sei os detalhes. Lu Ying fez beicinho ao ouvir as palavras. Por que tanta pressa? Ele finalmente acordou, vamos brincar um pouco. Sinto que An está diferente agora. Ye Weiwei disse, podemos jogar a qualquer hora. Mas os negócios são mais importantes. An sorriu e disse aos dois, Weiwei está certo. Os negócios são importantes. Vou procurar o 9527 agora mesmo. Vocês podem esperar por mim aqui. Assim que suas palavras terminaram, An se levantou e se espreguiçou. Mesmo tendo dormido profundamente por um longo tempo, An se sentia muito enérgico, talvez fosse devido ao poder da alma. Foi uma pena que An tenha sido muito precipitado ao ativar o poder da alma, o que levou a ferimentos na alma. Mesmo tendo adquirido o poder, ele não conseguiu usá-lo no momento.
Conteúdo patrocinado. An saiu da sala para encontrar 9527. Lu Ying olhou para a figura de An e sussurrou para Ye Weiwei. Você percebeu? Ele mudou. Ye Weiwei acenou com a cabeça e disse, parece haver algumas mudanças. Mas eu realmente não entendo. Lu Ying piscou os olhos e acenou para o protetor Banshee ao lado dela. A Banshee sussurrou algumas palavras próximo ao ouvido de Lu Ying. A expressão de Lu Ying mudou. Sua boca estava ligeiramente aberta e ela parecia surpresa. Qual é o problema? O que aconteceu com An? Ye Weiwei perguntou com urgência. Lu Ying repetiu o que a Banshee havia dito a Ye Weiwei em voz baixa. Poder da alma? Sim. An adquiriu o poder da alma. Isso é incrível. Lu Ying parecia perdida em pensamentos enquanto olhava para o corredor vazio por onde An havia saído. An viu 9527 no centro de comando. Silver Fox e Yuan atacaram-no e cumprimentaram-no calorosamente. Não se preocupe. Estou bem. Para ser mais preciso, estou em melhor forma agora. An garantiu enquanto batia no peito. An descobriu as mudanças em Silver Fox. Silver Fox parecia ter ficado mais forte enquanto An estava fora. An pôde detectar as fortes flutuações de energia em seu corpo. Mas, ao mesmo tempo, as flutuações foram muito silenciosas. Eles só ficaram visíveis quando Silver Fox atacou An emocionalmente. Depois que Silver Fox recuperou a compostura, a energia desapareceu novamente. Este fenômeno era semelhante ao Jie, mas Jie era uma planta e Silver Fox era um animal. Como eles poderiam ser iguais? 9527 disse pesadamente, você voltou bem na hora. Estou preocupado com uma coisa. An acenou com a cabeça e colocou Silver Fox em seu ombro. Ye Weiwei me disse que havia assuntos urgentes que você queria discutir. Ah, sim, o que aconteceu com Silver Fox? Ele parecia ter se tornado mais forte? 9527 olhou para Silver Fox e disse, Silver Fox agora é um membro meritório do acampamento base. Este garotinho arriscou a vida e se infiltrou no ninho da família dourada e trouxe de volta muitas informações importantes. An ficou atordoado e tocou a cabeça de Silver Fox em estado de choque. Família dourada? Uau! Esse é o meu garoto. Mas não corra esses riscos no futuro. Se algo acontecer com você, ficarei muito chateado. Você deveria deixar essas coisas arriscadas para eu fazer. Silver Fox ficou emocionado com as palavras de An. Silver Fox achou que o máximo de sorte que teve em sua vida foi conhecer o An. Para ajudar seu mestre, ele estava disposto a correr esses riscos. Agora, ele sentiu que tudo valeu a pena. Conteúdo patrocinado. An franziu a testa ligeiramente. Família dourada? Eles não eram. 9527 disse, deles retornaram. Veja. Esta é a inteligência que Silver Fox trouxe de volta. An assumiu as pequenas fotos que 9527 havia deixado passar. O esperto Raposa Prateada desenhou tudo o que experimentou em uma história em quadrinhos. Como tal, embora não houvesse comunicação em palavras, o grupo pôde entender rapidamente o que Silver Fox estava dizendo. An olhou as fotos uma por uma. Tudo começou com Silver Fox seguindo os subordinados da família dourada até a fenda espacial e continuou até a luta com o monstro de 8 garras. Para dar crédito, Silver Fox exagerou a aparência do sujeito multigenético. Depois que An terminou de olhar, ele olhou para Silver Fox e disse, se esse monstro era tão assustador, como você escapou? Silver Fox estava sem palavras. Sua história estava incompleta, havia apenas parte sobre o quão duro, heróico e generosamente ele lutou, mas nada sobre como ele partiu. Silver Fox balançou a cabeça perplexamente. 9527 disse ao lado, já fiz essa pergunta muitas vezes, mas Silver Fox se recusou a falar. An assentiu e disse, então não há necessidade de perguntar. Silver Fox deve ter suas dificuldades. Tenho total fé nele. Uau!
Os dois olhos da raposa prateada transbordaram de lágrimas e as lágrimas ameaçaram jorrar. Como esperado do mestre. Antes de hoje, Silver Fox era interrogado por 9.527 todos os dias. Mas Anne tinha apenas uma frase: estou totalmente confiante nele. Como esperado, o mestre me trata melhor. Silver Fox gritou em sua mente. Neste momento, ele estava ansioso para atacar e atacar o inimigo no lugar de Anne. Ele faria o seu melhor até sua morte. Yuan ficou tão emocionado que teve vontade de chorar. Black Egg testemunhou tudo friamente. Ele não estava familiarizado com o relacionamento próximo entre Silver Fox e Anne. Mas por alguma razão, ele sentiu muito ciúme. Por que os relacionamentos entre esses caras eram tão bons? Você fica com ciúmes tão facilmente. 9.527 suspirou e disse. Ele passou um cartão dourado para Anne e disse: a situação atual é que a família dourada não apenas veio, mas também trouxe um desafio por escrito para a batalha até a entrada de nossa casa. O que queres fazer agora? Conteúdo patrocinado. Anne pegou o cartão dourado e olhou. Ele franziu a testa e disse: isso é um convite? Conteúdo patrocinado. 9.527 disse: acho que não. Embora seja chamado de convite, mas considerando a história da família dourada, pode ser totalmente interpretado como um ultimato. O significado do convite é que o dono retornou. Os humanos inferiores deveriam retornar para o lugar de onde vieram ou a família dourada não deixaria nenhum inimigo ir. Anne pensou e disse: e se esse é o plano da família dourada, por que eles se esforçariam tanto em uma reunião? Eles têm o poder de expulsar todos os humanos. Será porque não tem mais o poder? Você não disse que da última vez que a família dourada apareceu, eles pareciam estar em guerra. Depois de tantos anos, a guerra dentro do clã pode tê-los enfraquecido, enquanto os humanos tiveram a chance de desenvolver e até mesmo criar poderes tremendos. Como as 5 grandes corporações. 9.527 disse: o que você disse faz sentido, mas ainda não acho que devemos arriscar. Não precisamos aceitar tal convite. Agora, o território alterou um novo lote de navios Darknet. Vamos sair do túnel de veias para outro local. Podemos escapar da família dourada e das 5 grandes corporações. Anne balançou a cabeça e disse: onde poderíamos nos esconder? Não sabemos para onde leva o túnel das veias e a que tipo de inimigos ele leva. Sob a pressão da corporação de todos os deuses. Só podemos viver nas terras amaldiçoadas, mas eu ainda gostaria de retornar à terra. Continuar aqui não é uma solução, nem andar pelo túnel das veias. 9.527 disse: suas palavras fazem sentido. As rodovias da Darknet são construídas com base em dados. Se sairmos daqui e caminharmos ao longo do túnel de veias para outro local. Net em breve. Você tem que pesar os custos e benefícios. Há perigo em conhecer a família dourada. Por um lado, a corporação de todos os deuses não nos deixaria escapar. Pelo que eu sei. O representante que a All Gods Corporation enviou desta vez é Lu Shui Qiulin. O avô de Jian Jia. Avô de Jian Jia. Anne estava atordoado. Ele sentiu nostalgia ao ouvir o nome de Jian Jia. Eles costumavam ser bons amigos, mas foram separados à força antes que tivessem a chance de se despedir. 9.527 disse: e não pense que só porque você é um bom amigo de Jian Jia, Lu Shui Qiulin irá pegar leve com você. Ele é o apoiador mais confiável de Jaquette e é verdadeiramente leal a ele. Matar você, ninguém será capaz de impedi-lo. Além disso, Lu Shui Qiulin tem poderes para matar você. Ele está no nível do Super Senhor da Guerra. Ele é muito mais forte do que Sima Unfen. Conteúdo patrocinado. Há também Luo Shock, Dark North, Time Activator e Bruce. Eles estão todos entre os 3 melhores guerreiros dentro de suas corporações e são todos super senhores da guerra. Anne estava imerso em pensamentos. Isso não prova apenas que esta reunião é importante? Deve haver uma razão pela qual as 5 grandes corporações despacharam seus guerreiros mais fortes.
9527 balançou a cabeça e disse: Você insiste em ir? An disse: Sim. É uma reunião difícil de acontecer. Não tenho motivos para não comparecer. Além disso, ainda não se sabe quem é amigo ou inimigo. De qualquer forma, não é uma boa opção sair pelo túnel de veias. Depois que eu sair daqui, não se sabe quando poderei voltar para casa. Ah, sim, você tem observado a terra corretamente. Como está minha cidade natal? An sempre sorria toda vez que falava de sua cidade natal. Mesmo que ele não estivesse na terra, ele ainda estava ligado a ela. 9527 olhou para o olhar de An e suspirou levemente. Eu sabia que você não consegue parar de se preocupar com sua cidade natal. A situação da Terra é muito boa. Long Shu está liderando todos na reconstrução de uma nova pátria na galáxia dos Cavalos Gêmeos. O território da Terra é muito maior do que antes. Quase toda a galáxia dos Cavalos Gêmeos está sob o controle do exército da Terra. Seu exército de robôs também é espetacular. Eles estão seguindo seu plano e construindo um exército que pode rivalizar com a Aliança da Via Láctea. É claro que existem dois perigos latentes em sua cidade natal. Um seria os chips lógicos. Para fazer robôs, são necessários muitos chips lógicos, mas a Aliança da Via Láctea os selou. De acordo com as notícias do satélite de investigação, Long Shun pode decidir arrebatar os chips lógicos da Aliança da Via Láctea. Mas há riscos em fazer isso. A raça dos Três Olhos não é mais uma ameaça, e a Aliança Via Láctea retomou o governo com uma força dominadora. Se Long Shun tentar arrebatar os chips lógicos agora, uma guerra poderá estourar. An não achou que fosse grande coisa e acredito no julgamento de Long Shun. Se ele acha que deveria agir, então não pode estar errado. Estava em meu plano expandir vigorosamente os poderes robóticos. Os poderes dos humanos são limitados. Seria difícil concluir as enormes construções em um curto espaço de tempo. Preciso de robôs inteligentes suficientes para substituir o trabalho humano. 9527 disse, e não me oponho a isso, mas devo lembrá-lo. Mesmo na Darknet, todos são cuidadosos com a tecnologia de inteligência. Por exemplo, Queen não é um sistema de inteligência sem restrições. Conteúdo patrocinado. An perguntou e respondeu, Yuan Yuan é um sistema totalmente inteligente. Você acha que ele é uma ameaça para você? 9527 ficou sem palavras. Como ele seria capaz de viver sem Yuan Yuan agora? O garotinho foi de grande ajuda para 9527. Ele era ainda mais notável que Queen em muitas coisas. 9527 continuou a dizer, o segundo perigo latente é Yegun, o avô de Ye Weiwei. Eles e descobriu que ele está a caminho da região estelar abissal. A região estelar abissal é uma das regiões estelares mais raras e distorcidas. Está conectada à Darknet e tem uma má reputação. An disse, Yegun é um especialista. Ele deve saber disso. 9527 sussurrou, não estou preocupado com Yegun, estou mais preocupado com Ye Weiwei. Weiwei? O que há de errado com ela? An perguntou confuso. 9527 respondeu, você realmente acha que Ye Weiwei é uma garota comum? Sim. An assentiu e disse. 9527 disse, uma garota comum não teria o poder tempestade de trovão. Além disso, Ye Weiwei tem um coração muito bom. Maneiras de diminuir o nível dela. Mas o quê? An perguntou. 9527 disse em voz baixa, seu nível não poderia ser reprimido. Sem treinamento, Ye Weiwei já atingiu o nível de Senhor da Guerra. An ficou surpreso por um momento, Ye Weiwei ultrapassou o nível de Deus da Guerra? Agora somos uma equipe com todos os membros acima do nível de um Deus da Guerra. Conteúdo patrocinado. 9527 disse, quando você estava inconsciente, Ye Weiwei e Lu Ying foram responsáveis por cuidar de você. Ela não passou por nenhum treinamento, mas se tornou diretamente um deus da guerra durante o sono. Deixe-me perguntar. Você sabe a idade de Ye Weiwei?
An pensou e disse, quando a conheci, eu tinha 16 anos e ela 14. Agora, 4 anos se passaram, eu tenho 20 e ela 18 anos. São 17 anos e 6 meses. 9527 disse de forma significativa. Existe um tipo de físico que amadurece lentamente, mas que avançaria aos trancos e barrancos após a idade adulta. Suspeito que isso seja verdade para Evei. À medida que ela se aproxima da idade adulta, seu nível não será mais reprimido. Mesmo que ela não treine, seus poderes ainda se tornarão mais fortes. A razão pela qual Yegun está procurando apressadamente pela mãe de Evei parece estar relacionado a isso também. An sentiu que toda essa situação estava muito longe do normal, seu coração estava agitado. Aqueles que estão intimamente envolvidos não conseguem ver claramente. 9527 suspirou e disse, porque você tem um superpoder dominante como o Void End, você nunca percebeu Evei como uma ameaça. Isso não é o mesmo para o resto do grupo. O que Evei estava vestindo quando conheceu você? An disse, uma jaqueta de couro preta. É uma peça de roupa especial que evita que ataques de trovão vazem. 9527 disse, houve um período em que Evei parou de usar aquelas roupas apertadas e abafadas. No entanto, quando seu nível atingiu o nível de Senhor da Guerra, ela foi forçada a usá-las novamente. Seu professor, Night Ruins, inspecionou e me disse secretamente que o ataque causou danos aos órgãos do corpo de Pulo-Odi. Ele ficaria incapaz de lutar por alguns meses. An ficou surpreso, conheci Pulo-Odi com boia. Ele participou de quase todas as batalhas e tem a força de um deus intermediário da guerra. 9527 disse, sim. Em nosso grupo, Pulo-Odi sempre foi de força intermediária. Ele não era o mais notável, mas ainda assim uma força a ser reconhecida. Foi este Pulo-Odi que foi atingido pelos trovões de Evei e sofreu danos nos órgãos. Suor frio começou a surgir na testa de An. Ele sentou-se na cadeira e murmurou para si mesmo, então, se Evei continuar a se desenvolver, ela trará um desastre ao nosso grupo? Conteúdo patrocinado. 9527 disse, bem, não irei tão longe e a chamarei de um desastre. Todo mundo gosta dela. Mas se ela não tomar cuidado, ela pode machucar alguém. Night Ruins não contou a Evei sobre Pulo-Odi, mas Evei também parecia ter notado que seu nível estava aumentando incontrolavelmente. É por isso que ela começou a usar aquelas roupas de couro novamente. An franziu a testa profundamente. Ele entendeu a dor de Evei. O tipo que Evei nunca pensou em machucar ninguém, mas sua habilidade poderosa sempre criava problemas. An nunca poderia esquecer a dor e a frieza de Evei quando a conheceu. Não foi porque Evei queria ser fria com os outros, mas porque ela foi forçada a isso. Quem chegasse perto dela ficaria ferido. Foi quase o seu destino. Foi só mais tarde, quando An apareceu, que Evei viu esperança. E quanto ao futuro? Se os superpoderes de Evei continuarem a crescer, a menos que An fique com ela para sempre, Evei continuará a machucar outras pessoas e cairá em uma vida solitária. 9527 ponderou por um longo tempo e finalmente disse, tudo bem. Vou apenas te contar. Você conhece Evei há quase 4 anos. Você inspecionou a jaqueta de couro dela? An rapidamente balançou a cabeça, como eu tiraria a roupa de uma garota? Nunca inspecionei. Não é apenas uma jaqueta de couro especial? 9527 balançou a cabeça e disse, quando você é inteligente, você é mais inteligente do que qualquer um. Mas quando você é retardado, você é o cara mais burro de todo o planeta. Como uma jaqueta de couro teria o mesmo efeito que o seu fim do vazio? Eu olhei secretamente. Há um cristal na cintura da jaqueta de couro de Evei. Não é a jaqueta de couro que suprime seus poderes, mas o cristal. À medida que Evei se aproximava da idade adulta, o poder do cristal enfraqueceu. Eu suspeito que a razão pela qual o nível de Evei estava aumentando rapidamente recentemente, e os trovões cada vez mais violentos estão relacionados ao enfraquecimento do cristal. Odeio dizer isso, mas se não pararmos com isso,
Temo que um dia a habilidade tempestade de trovão dela se torne tão poderosa que nem você será capaz de pará-la. O fim é único, não é absoluto. Conteúdo patrocinado. Capítulo 420 Participando do encontro. Conteúdo patrocinado. Tradutor, tradução de Noodleton. Editor, tradução de Noodleton. An deixou o centro de comando do 9527 preocupado. Ele não estava preocupado em conhecer a misteriosa família dourada. Como guerreiro, era necessário ter um coração forte e uma forte sede de aventura e aprender a crescer com experiências perigosas. An estava mais preocupado com Yeveivei. A razão pela qual ele tentou com todas as suas forças ao longo desta jornada foi para que todos pudessem ser felizes. An esperava que as pessoas de sua cidade natal pudessem viver felizes e que seus amigos pudessem viver felizes. Naturalmente, An desejou que Yeveivei pudesse ser feliz todos os dias. Mas se Yeveivei se tornasse uma ameaça, os outros seriam forçados a ficar longe dela. Isso faria com que Yeveivei afundasse mais uma vez na solidão. An procurou Yeveivei e queria ouvir o que ela estava pensando. An achava que as coisas que ele poderia fazer eram muito limitadas e dar ouvidos a Yeveivei era uma das únicas coisas que ele poderia fazer. Mas Yeveivei não falou uma única palavra sobre a situação dela. Ela apenas falou sobre como todos cuidavam dela, como ela estava feliz e os avanços futuros do território. Era evidente que Yeveivei não queria que An se preocupasse. Mas quanto mais ela agia dessa maneira, mais desamparado An se sentia e gradualmente desenvolveu um sentimento de culpa. Quando souberam que ele havia acordado, todos vieram visitá-lo sucessivamente. A maioria das pessoas ficou surpresa ao aprender sobre o poder da alma. Eles não estavam cientes de nenhuma maneira de melhorar sua capacidade de combate além da fonte de energia. Entre o grupo, apenas An, Plutão, Sima Unfen e 9527 sabiam da existência do Soul Power. Mas Plutão raramente aparecia, 9527 estava extremamente ocupado e Sima Unfen era um gênio autodidata que não conseguia explicar realmente a mecânica por trás do Soul Power. Assim, todos incomodaram An para aprender sobre o Soul Power. An só pôde repetir o que Ji lhe dissera para os outros. Infelizmente, eles não tiveram acesso a uma dimensão de treinamento como o Tomo Dourado, então só puderam aprender lentamente por tentativa e erro. Ao definir o poder da alma, An disse, para ser mais claro, o poder da alma é força de vontade. Quando a força de vontade de uma pessoa atinge um nível alto, ela evoluirá para o poder da alma. O poder da alma continuará a evoluir para uma alma eterna. Mesmo que seu corpo tenha sido destruído, seu espírito estará vivo para sempre. Conteúdo patrocinado. Pela minha experiência, para adquirir o poder da alma, é preciso tornar-se inflexível e forçar-se a nunca desistir, mesmo em situações desesperadoras. Só então você seria capaz de forçar o poder da alma. Ah! Todos assentiram em uníssono e pareciam ter alguma compreensão. O fim do vazio era apenas parte do motivo pelo qual todos achavam que An era muito bom. Mais importante ainda, todos gostaram da tenacidade e teimosia de An. Quando ele encontrou um oponente forte, An se tornou mais inflexível. Então só temos que nos tornar um sujeito imprudente como você. Só isso? Boya pensou e de repente exclamou enquanto batia na cabeça. Patlizorid não ficou impressionado, companheiro precipitado? An é muito inteligente. Ele aprende as coisas muito rápido. Mesmo que nenhuma cerimônia adequada tenha sido realizada, os três viciados ainda se consideravam professores de An, então Origem sem Origem não gostava de ninguém que dissesse palavrões sobre An. An sorriu e disse, Boya acertou em cheio. O poder da alma não está relacionado à inteligência. Para! Boya levantou-se de um salto. Ele era um homem de sangue quente. Depois que ele entendeu as maneiras de manifestar o poder da alma, seu sangue começou a ferver. De agora em diante, lutarei até a morte. Não importa que tipo de oponente eu enfrente, lutarei contra eles até o fim. Boya ergueu o punho. Seu rosto azul começou a ficar preto devido ao fluxo sanguíneo e ele gritou. Eu também. Eu também. De agora em diante, serei o guerreiro mais forte. Todos uivaram,
como um bando de bandidos correndo soltos. Conteúdo patrocinado. Nightwalker acenou com a cabeça e disse: ainda estou preocupado com o fato de você conhecer a família dourada sozinho. Dose e concentração mais baixas. Feng Taiji também disse: eu também tenho alguns protótipos comigo. É a terceira geração das plantas mutantes. Mesmo que ainda seja uma amostra experimental, seu ataque é muito mais forte do que a segunda geração do Sky King e Vini. Você deveria trazer alguns. O Yun balançou a cabeça sem jeito, estou ficando para trás. Ainda não terminei a segunda geração de bestas blindadas divinas. Tirá-los e fazer papel de bobo. An disse a Wu Yun: não há pressa. Vamos debater juntos algum dia. Com sua formação genética e minhas técnicas de fusão, poderemos ter sucesso. Além disso, os terrenos amaldiçoados carecem de recursos das bestas. Mesmo que fosse outra pessoa, eles não seriam capazes de fazer nada. Veneno, plantas mutantes, feras genéticas. Estas costumavam ser as 3 armas fatais de An. No momento, A tinha suas técnicas de fusão, mas havia muito poucas soulbeas de alto nível nas terras amaldiçoadas. Era como um bom chefe que não tivesse ingredientes, por mais habilidosos que fossem, não conseguiria fazer um bom prato. Em contraste, Nightwalker e Feng Taiji tiveram muito mais sorte. O jardim que o gigante Tianzan deixou para trás era uma mina de tesouros de plantas. Ambos atualizaram seus produtos com sucesso. Apenas Wu Yun, que não conseguiu encontrar nenhuma fera adequada, ficou ansioso, mas incapaz de fazer qualquer coisa. Este assunto foi realmente muito estranho. Os vastos terrenos amaldiçoados não tinham muitas bestas almas ou bestas estelares. Segundo o povo da tribo, nem sempre foi assim. Foi pouco antes de An e os outros chegarem que as feras desapareceram em grande escala. An se lembrou dos desenhos de Silver Fox. Foi Linda, a soulbeast feminina que enganou An, que estava junto com Mon Ice. An não sabia se o desaparecimento massivo das soulbeas nas terras amaldiçoadas estava relacionado a Linda ou à família dourada. Deve haver uma razão por trás desses acontecimentos estranhos. Então, An estava acompanhando de perto esse assunto. Num piscar de olhos, chegou o dia da partida de An. A razão pela qual An insistiu em ir sozinho era muito simples. O resultado foi imprevisível. Se fosse uma armadilha, era melhor para ele cair sozinho na armadilha do que arrastar todo o grupo para baixo. 9527 já havia concordado com An. Ele se destacou e disse: eu sei que todos estão preocupados com An. Mas pode não ser bom se todos formos. O sistema de rastreamento já foi instalado no corpo de An. Se for necessário, todos nós poderemos chegar a An em menos de 1 minuto. Conteúdo patrocinado. A segurança não depende de quantas pessoas enviamos, mas da velocidade dos nossos reforços. Além disso, as 5 grandes corporações enviaram seus principais guerreiros para a reunião. Ele poderia lidar com An, mas poderia lidar simultaneamente com guerreiros experientes como Lu Shuiqiu Lin e Shi Guangqi. Como diz o ditado, é mais fácil para um barco pequeno mudar de direção. A maior força de An indo para lá sozinho é a agilidade. As 5 grandes corporações são todas grandes grupos, mas An é um homem solitário. Se houver uma luta real, a família dourada lidaria primeiro com as corporações, já que An é o mais fraco. É uma pena que eles não saibam que An poderia nos usar, seus irmãos, como trunfos. No momento crucial, emergiremos de repente e foderemos na cara deles. Embora todos tivessem dúvidas, concordaram que havia alguma lógica nas palavras de 9527. Na situação em que esses guerreiros de ponta estavam em grande número, dar deliberadamente a impressão de um guerreiro fraco também era uma técnica. Se todos fossem, seria um alvo maior e a família dourada prestaria mais atenção a eles. Se An fosse sozinho, outros o ignorariam e An estaria seguro. 9527 e Sima Unfen já haviam discutido esse assunto com An. Depois que 9527 terminou de falar, Sima Unfen deu algumas palavras. Suas palavras foram semelhantes a 9527. Era uma ideia melhor An ir sozinho do que todos irem.
Após a instilação de ideias por várias pessoas, todos finalmente concordaram em deixar An prosseguir sozinho para a reunião. Inesperadamente, Xiaobon simplesmente não concordou. Ele abraçou An com força e não importava o que An dissesse, ele se recusou a soltá-lo. Os dois incidentes anteriores tiveram um enorme impacto em Xiaobon. Ele decidiu ser um garoto forte e nunca mais deixar An abrigá-lo novamente. Ele queria ajudar An. Está tudo bem. Deixe-o ir junto com você. Xiaobon está ligado a você. Sima Unfen suspirou e disse. An ficou exasperado e só pôde permitir que Xiaobon rastejasse até sua marca lunar e instruiu a raposa prateada mais inteligente a cuidar dele. Silver Fox deu um tapinha em seu peito como um irmão mais velho e disse a An para descansar. Para ser honesto, o motivo pelo qual todos concordaram que An fosse sozinho foi porque An tinha muitos truques na manga. Depois que ele abriu Lunar Mark, Black Egg, Silver Fox e Blue Star foram todos oponentes formidáveis. Conteúdo patrocinado. Especialmente Silver Fox, que agora é um lutador de primeira linha que rivalizou com Black Egg depois de ganhar o poder das plantas espirituais. An tinha Silver Fox e Black Egg em seu anel dimensional. Isso equivalia a esconder dois Simon Fenfens dentro do ringue. An era um adversário assustador. Claro, todos também pensavam que trazer Xiaobon seria um fardo para An. Xiaobon era muito bem comportado. Ele não era adequado para ser um guerreiro. An se despediu de todos e pilotou a recém-renovada nave Darknet até o ponto de encontro. Este tipo de nave da Darknet foi chamada de Crossing Crow em 9527. Era a única nave da Darknet no acampamento base e pertencia à classe de fragatas pesadas. Tinha a aparência negra de um corvo, mas havia uma impressão branca e cinza no topo da nave, que era um símbolo especial da nave Darknet. Quanto ao controle, não houve diferença entre a nave Darknet e uma nave normal. A única diferença era que a nave Darknet era mais adequada para o ambiente da Darknet. Mesmo no universo normal, Crossing Crow ainda seria uma excelente nave defensiva. Sovosh. Crossing Crow usou o salto de transição do hiperespaço e disparou em direção à Darknet. Num piscar de olhos, An chegou ao vórtice de energia número 17. A velocidade e a força destrutiva do vórtice foram notáveis. A sirene funcionou continuamente e o sistema de assistência à navegação parcialmente inteligente lembrou An que, assim que a nave entrasse na área do vórtice, a nave Darknet seria destruída pela tempestade de energia. Mas pelas coordenadas fornecidas pela família Dourada, o caminho para o ponto de encontro era de fato aqui. An desativou o sistema de navegação e controlou manualmente a nave. Ele usou as mãos com alta precisão para prosseguir lentamente em direção ao caminho. Quando a nave Darknet se aproximou do vórtice de energia, um milagre aconteceu. Uma passagem secreta apareceu entre o vórtice. Os arredores eram voláteis, mas o caminho de passagem era calmo. An controlou a nave Darknet com segurança com as mãos e passou pelo vórtice de energia até a entrada de uma dimensão. Depois que a nave Darknet passou pela barreira de energia, An viu uma muralha dourada da cidade e dezenas de milhares de guerreiros parados sob a muralha, com o símbolo das 5 grandes corporações em suas armaduras. Conteúdo patrocinado.